Jesus usou o Google. O senhor Google. Doutor Google, como queira, né? Tava lá. Atendimento de alto risco. Aqui no Santo João, em São Paulo. Maternidade, na Promatri, né? E eu falei assim, ué, mas não é só hospital lá? Porque até onde eu sei, eu acho que é hospital. Atende alto risco. Olha. Ela falou assim, eu não posso. Hoje a gente não tem, liguei, né? A gente não tem vaga. Eu falei, você não tá entendendo. Tem vaga daqui 15 dias. 15 dias meu bebê tá morto, você não tá entendendo. Ela falou, pera um pouquinho. Nesse esperar, ela voltou, você pode vir amanhã? Eu falei, posso. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, veio aquele médico. Sabe aquela cara de doutor, né, doutor? Aquela cara de doutor, assim, todo de óculos, sabe? Aquela pessoa centrada. Eu falei, vamos lá, dona Úrsula. Eu falei, vamos. Ele entrou na frente. Quando eu cheguei na porta do consultório, que ele sentou, eu ouvi, esse médico vai fazer o meu parto. Eu ouvi. Sentei, ele perguntou, como você me achou? Eu falei, cara metido. Fala Querendo sério. mais. Não, tipo assim, alguém que pergunta, não tem nada de mentira, é um maravilhoso. Alguém que pergunta, como te achou? O cara deve ser, né? Sei lá, o que ele é. Deus podia ter me dado todos os médicos, e são maravilhosos, né? Mas aí eu descobri que ele era o diretor clínico do Grupo Santa Joana. Quando eu chegava lá, a equipe estava me esperando. Quando eu passo mal nessas 18 semanas, era 3:30 da manhã. Eu só ouvi o bater assim, ó, pá, pá, pá. Ele estava no hospital às 3:30. E você sabe o que ele me falou no consultório, quando ele me atendeu? Ele falou assim, Úrsula, nenhum médico faria o seu cartão de pré-natal, mas eu vou fazer e a gente vai segurar esse bebê no colo. Eu saí de lá assim, amor, o médico disse que nós vamos segurar esse bebê no colo dela. É mesmo, amor, é mesmo. Meu esposo um pouco mais tímido e eu já lá no elevador, todo mundo com a minha cara, não tava nem aí. O médico disse que nós iríamos segurar esse bebê no colo. Quando eu sou internada, 24 horas, disseram que eu ia sair 24 horas, foram 70 dias. Eu tive 3 miomas em degeneração vermelha, tive SLUD, que é a infecção do líquido amniótico, você vê assim o pulso passando assim na cabecinha, assim no colo uterino. E por último, como eu estava com uma infecção muito grande, eu estava no isolamento, porque estavam desconfiando que eu estava com Clostridium, que é uma bactéria hospitalar absurda, estava em isolamento, grávida. Entra um médico e diz para mim assim, Úrsula, eu estou aqui, eu acredito que não seja, mas a junta médica acha que você tem leucemia. Eu quase me infartei. Meu Deus. A gente, não é que a gente acha, é um pré-diagnóstico. Um pré-diagnóstico de leucemia. Eu falei, Deus, é o seguinte, pai, o senhor não tá brincando comigo, né? Gente, Deus tem uns planos. Eu falei, não é possível. E leucemia, como qualquer tipo de câncer, te assusta. Demais. Eu falei, Deus, eu vou ter um bebê e não vou criar. Eu pensei, liguei pro meu esposo, desesperada e tal. Não abri o resultado, tá? Gente. Ele falou pra mim assim, ó, eu vou sair de férias esse final de ano. Isso, vou sair de férias, quando eu voltar, você abre, tá? E eu falei, doutor, não vou abrir o exame. Quando o senhor voltar, o senhor abre. Você estava em quanto tempo? Eu estava, nessa época aqui, de hospital, eu já estava já com uns quase 30 semanas já. Tava barrigudinho. Eu falei, não vou abrir não. Quando o senhor chegar de férias, o senhor abre aí esse, não vou abrir não vou esse resultado. Enfim, minha filha, dona Mayara Evelyn, eu tentava omitir um pouco da dor por causa dos miomas, e sangrava, aquele negócio todo. Eu estava sofrendo muito. E em uma das altas que eu tive 3 altas. Uma com 24 horas, outra 48 horas, 24 horas eu voltei para o hospital, 48 horas eu voltei para o hospital, e outra eu consegui ficar umas 2 semanas. Nessas 2 semanas eu fiquei com muita dor em casa. Minha filha ligou pro doutor e falou assim, olha, minha mãe tá mentindo pro senhor. Gente, danada. A minha mãe tá mentindo pro senhor, ela tá passando muito mal. Ele só me chamou e falou assim, Úrsula, vamos fazer seu parto amanhã. Isso foi dia 9 de janeiro, né? E aí, eu falei, vamos fazer. Então, a Agatha nasceu de 8 meses e não precisou ficar nem na UTI neonatal. Gente.
E aí... Quando que você abriu o resultado? Não abri o resultado. Aí ele falou, olha só, eu sei tentando te contar sobre isso. Só que a gente que pensa, né? Fica pensando várias coisas. Ele chegou na mesa de parto e falou assim, você sabe, né, que seu resultado de leucemia deu negativo. Eu falei, com certeza, né? Porque se tivesse dado positivo, o senhor já teria me chamado, doutor. A gente tá aqui quase infarto. Não chega, não tá na hora do resultado do exame, gente. Ai, meu coração, deu negativo. Glória a Deus. Por isso era a leucocitose, era resultado da infecção do líquido amniótico, ou chamado SLUT. Quanta coisa para administrar, gente. Porque não tem como, é um baque, é como você disse. Você tá ali lutando pela sobrevivência do teu bebê, né? Se cuidando. Já tinha perdido tanto? Já tinha, imagina. Querendo ou não, por mais que você vá se fortalecendo, porque não é novo, né? Mas você fica com aquele trauma, não tem como, né? Eu não posso falar que eu aproveitei a minha gestação, porque era apreensivo o tempo inteiro. Então gente, o meu caso virou case no hospital. Se tornou um dos casos na época mais graves. Tinha ali, naquele momento que eu estava. Eu posso te dizer que gerar um bebê para mim foi um dos meus maiores desafios. Mas só que Deus, o quanto eu estava gerando, Deus já tinha feito nascer. Sim. Deus sabia que isso ia acontecer. E no momento em que, quando ela nasce, o meu esposo nasce junto. Gente, a minha família nasce junto. A nossa história renasce junto. Nós nos fortalecemos de uma forma... Aí você vai falar para mim assim, de repente, alguém que está ouvindo essa história, né? Poxa, mas por isso que Deus fez perder todos os outros? Eu não sei, eu não acredito que seja isso. Mas foi o tempo exato. Foi o tempo exato de fazer a gente reviver quando a minha família estava praticamente morrendo. Eu posso te dizer que a minha família chegou num estado de morte. E veio o Senhor e restaurou a minha família novamente. Eu só posso dizer a Deus assim, obrigada, Senhor, por ter feito isso. Porque eu vou te dizer assim, não existia força humana para suportar uma família paterna, materna, que tinha se destruído. Eu já venho com essa questão da paternidade lá de trás, e vem pessoas que sabem da sua história e ainda te fazem sofrer mais um pouco. Mas o melhor de tudo é saber que, como eu sempre disse, né, não importa, Deus sempre me disse isso, né, não importa quantas vezes eu perdi, não é sobre quantas vezes eu perdi, é sobre quantas vezes eu não desisti. Isso. É sobre isso. É sobre não desistir mesmo quando você está em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Aí vem uma voz e diz assim, que paire carne sobre todos esses ossos, aí isso vai se levantar. A minha família naquele momento era Ezequiel 37. E vem a carne sobre esses ossos e Deus sopra a vida. Deus soprou vida na minha família. Porque nós não desistimos. Que bênção. Mesmo na dor, no sofrimento, na falta de força. E sim, um momento tão trágico, porque a própria Maiara, né? Lidar com tudo isso. Maiara, gente. Aquela garota ali é de Deus. Vai casar agora. Resolvidíssima. A Maiara foi o nosso consolo, foi o nosso conforto. A Maiara venceu tudo isso sozinha. Gente, posso deixar uma mensagem aqui para pessoas que... Com certeza, esse é o momento, esse é o espaço para isso. Pai, mãe, confie no Senhor em primeiro lugar. Mas se o seu filho não quer ir em algum lugar, entenda por quê. Se o seu filho não quer falar com alguém, entenda por quê. A Maiara nunca chegou uma hora que ela não queria ir mais nesse lugar, ela não queria mais falar com essas pessoas, e eu dizia, você precisa respeitar, porque foi assim que a gente foi ensinar, tem que respeitar os mais velhos. Mas por que eu tenho que respeitar os mais velhos se de repente esse mais velho é um abusador de criança?